Romanos capítulo 8. Mas enquanto você encontra aí, na Bíblia a gente tem uma passagem lá em Gênesis 3:8, onde Deus ele chega para Adão e Adão está se escondendo de Deus. E Deus ele questiona Adão, fala: Adão, o que aconteceu? E ele fala assim: a mulher que o Senhor me deu, me deu do fruto e eu comi, não é? E aí Deus chega para a mulher e vira para a mulher e fala assim: o que você fez? E ela fala assim: a serpente que o Senhor colocou no jardim me enganou. Você começa a ver uma transferência de responsabilidade. É verdade ou não é? Deus repreende o Adão culpa a Eva. Deus repreende a Eva culpa a serpente. Aí Deus já chega e fala para a serpente: você vai rastejar daqui para frente. E nem perguntou mais nada, porque você percebe que tem essa síndrome de Adão de transferir a culpa, a responsabilidade de algumas coisas para outros. Quando, na verdade, o que era necessário, igreja? A gente entender qual que é o propósito de Deus nas nossas vidas, o que Ele espera de nós. Por exemplo, Deus deixou o Espírito Santo nas nossas vidas para que Ele pudesse nos convencer do pecado. Como assim, pastor? Outro dia alguém falava para mim assim, falava: pastor, se Deus não quisesse que eu caísse em tal erro, Ele não permitiria que esse erro cruzasse o meu caminho. Você vê, está jogando a responsabilidade para quem? Para Deus. Deus ele é culpado porque a pessoa caiu no erro. Porque se não fosse da vontade de Deus, então Deus não deixaria. Está certo? Claro que não. A Bíblia diz que Deus deixou o Espírito Santo, porque sem Ele nós não conseguiríamos, mas o Espírito Santo é que vai nos guiar e nos convencer do pecado. Então o Espírito Santo ele vai te alertar e você vai entender o que é bom e o que não é para a tua vida. E essa responsabilidade, ela não compete a Deus, compete a mim. Algumas pessoas dizem: pastor, mas se Deus não quiser que isso aconteça na minha vida, Ele vai tirar. Não vai. Algumas coisas, o Senhor Deus nos chamou, nos deu ali o Espírito Santo dEle e nos manda nos santificarmos. Amém? Então a responsabilidade de viver um viver santo, não é de Deus isso fazer em nós, mas nós nos aproximarmos da santidade para glorificar a Deus com a nossa maneira de viver. Amém, igreja? E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 12, diz assim, 8:12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não ao quê? Não à carne, para viver segundo a carne. Ou seja, nós não temos que ter nenhum compromisso vinculado à vontade da carne. Amém? Mas nós temos que ter o quê? Continua. Porque se viver de segundo o quê? O que acontece? E o que é a vontade da carne? Vamos pegar o exemplo aqui. Às vezes a vontade da carne é igual aquela criança. Você já foi no mercado com a criança? A criança ela quer alguma coisa naquele dia. Tem dia que você nem pode comprar, não é? Mas a criança chega e começa a rolar no chão, espernear, e dizer que ela quer, e chora, e lamenta, e reclama, e murmura. E chega uma hora que você vê tanto aquilo lá da criança, ou às vezes constrangido, com vergonha, que você acaba fazendo, não é? Outro dia eu vi um meme do marido fazer isso também, ou a esposa também. Chegava dentro da loja, rolava no chão, aí o marido: não pode pegar. Não é? Pega, mais ou menos assim, porque está fazendo birra. Não é verdade? Mas a gente às vezes é igual uma criança, que Deus fala para nós: não, isso não é para nossas vidas, isso não deve ser assim, mas aquela vontade da carne, o desejo da carne, o pensamento da carne, ele começa a trabalhar contra você. E ele diz: e se você fizer o que a tua carne pede, o que vai acontecer? Você morrerá. Quando ele fala que você vai morrer, não é que necessariamente esse corpo vai se desfazer, amém? Mas às vezes começa a ter doenças, enfermidades, e Deus não pode me proteger, por quê?
porque eu passei a me render à vontade da carne. Do mesmo jeito que se você fizer a vontade de uma criança em tudo que ela pedir, aquilo vai causar um mal dentro dela, assim também na tua vida, se você fizer aquilo que a tua carne pede, aquilo provavelmente vai te levar a uma morte espiritual. Aí ele diz, eu não sou devedor da carne, porque se eu viver segundo a carne, eu morrerei. Mas se pelo Espírito, amém, mortificardes as obras do corpo, o que acontece, igreja? Ou seja, se eu pegar o meu espírito, santificá-lo, se eu fortalecê-lo, ao ponto da vontade da minha carne, ela começar a morrer, Deus está dizendo que eu vou viver, ou seja, coisas de Deus vão começar a chegar na minha vida. Tem coisas na sua vida que ainda não aconteceram, porque alguma coisa da carne ainda está ali atrapalhando. Deus, Ele quer fazer, mas às vezes Ele não pode, porque a minha carne está dominando ali o meu espírito. Pastor, mas por que Deus então não mortifica a minha carne? Porque essa responsabilidade, ela compete a quem? A nós. Alguém falou outro dia para mim, mas se Deus quiser que eu pare de fumar, Ele vai me tirar a vontade? Não vai, não. Se Deus quiser que eu pare de usar drogas, Ele vai tirar o desejo? Não vai, não. Ele está dizendo ali, você precisa fazer morrer o quê? As obras do corpo, da carne, para que você possa o quê? Viver. Então, essa responsabilidade eu não posso transferir como Adão. Adão transferiu ela como ela sabia também, como nós também temos. Diga graças a Deus. Um pouquinho mais à frente, ou melhor, para trás, lá em livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, o Daniel, ele ensina para a gente como que eu vou vencer as vontades da minha carne. Ou seja, toda decisão que alguém toma, você precisa saber disso sempre, aquilo que você faz, seja a vontade da carne ou do espírito, aquilo primeiro é assentado dentro do coração da pessoa. Amém? Não começa do nada você vai e erra. Primeiro você começa a alimentar aquilo dentro de você. É assim ou não é? Não é desse jeito? Quando alguém quer alguma coisa, é a mesma coisa, não é? Você quer uma casa, você começa a pensar, bom, estou precisando de uma casa. Não é assim? Aí um dia você olha, começa a querer mais e mais. Aí chega um dia que você vai calcular, eu posso? É o momento? Às vezes você até pode, mas não é o momento. Não é verdade? Às vezes é o momento, só que você também não pode. Acontece às vezes, né? É terrível quando acontece isso, né? Quando é o momento, mas você não pode. Isso é terrível. Isso é igual você passar numa loja, comprar um negócio, depois lá na frente você descobre que está mais caro, não é? Pagou mais caro. Já aconteceu com vocês isso? É terrível, né? Você se sente bobo, né? Às vezes acontece isso. E às vezes não é nem o momento e também não podemos. Então a gente tem que saber isso. Então o que eu faço nessa hora? Eu tenho que assentar no meu coração, não ter aquilo. O Daniel, está lá no capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, e Daniel assentou-se no seu coração, o quê? Não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se... Ele vai e pede, então, olha, eu gostaria de me abster de tudo isso que o senhor está servindo nessa mesa. O senhor me permitiria fazer isso? Pastor, mas o Daniel não poderia chegar e pensar, se Deus colocou tudo aquilo ali, me trouxe a essa oportunidade de comer da mesa do rei, então eu posso aproveitar, sim ou não? Não. O Daniel sabia o que ele queria. E o que ele buscava em Deus, ele sabia que aquilo que estava na mesa do rei poderia impedir ele. Como tem coisas na mesa que o mundo te oferece que está te impedindo de alcançar coisas de Deus. Eu vejo algumas pessoas, mesmo vivendo uma vida errada às vezes, elas alcançam tanta coisa de Deus. Já viu isso? Você olha para a vida da pessoa, está tudo tortinho, né, irmãos? Mas está sempre testemunhando bênção. Já viu? Você imagina se essa pessoa fizesse então o que Deus pede? Como que seria a vida da pessoa? Pastor, parece que Deus até gosta mais da pessoa, não é? Você pega, por exemplo, Davi. Davi, Deus olha para ele lá no meio das ovelhas, não é? Tira ele de lá,
Um dia ele vai, enfrenta ali um urso, ele mata um urso, pequenininho, sem condições. Aí ele se atreve a enfrentar um leão, mata o leão. Aí um dia ele vê um gigante ousado de novo, vai lá para cima do leão, não é? Pastor, mas Davi ele era santo. Nem era tanto assim não. Davi adulterou, mandou matar o cidadão. Você vê que Davi tinha umas atitudes grosseiras, né, em Davi. Só que quando Davi se santificava, você via o agir de Deus de uma forma sobrenatural na vida dele. Pega os momentos que Davi estava bem com Deus para você ver o que Deus fez através dele. Assim também é nas nossas vidas. Mas Daniel não usou daquela ocasião e colocou aquilo diante das vontades da carne dele. Ao contrário, ele propôs no coração, amém? Lá no coração dele, não se contaminar com o manjar da mesa do rei. Pastor, era a oportunidade dele, o escravo poder comer o que o rei comia. Ele absteu daquilo ali. Se você continuar lendo, o Daniel ele recebeu tantas dádivas de Deus. Em casa, depois você lê o restante do livro, você vai ver que Deus deu a capacidade até de interpretar sonhos para ele, de interpretar visões. E a Bíblia dizia que o anjo falou que ele era muito amado pelo Senhor. Mas por que ele era amado? Porque ele mortificava, amém? A vontade, as obras do corpo e glorificava a Deus no mesmo. Diga graças a Deus. Amém? Aí um pouquinho mais à frente não, atrás, Provérbios 4, 23, só para confirmar o que eu te falei. Provérbios 4, versículo 23. 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Porque dele procedem tudo que vem das saídas da vida passa primeiro por onde? Para o coração. Então o que eu tenho que fazer no meu coração? Tratar, tomar cuidado, o lutar para não permitir que alguma coisa que não seja benéfica chegue aonde? Ao meu coração. Porque tudo que você toma de decisão nessa vida começa dentro do coração. Ou seja, não adianta eu querer só viver santo. Não adianta eu só querer viver uma vida correta. O querer não vai resolver. Amém? Uma pessoa, ela fala, eu quero emagrecer. Só ela desejar emagrecer. Emagrece? Sim ou não? Seria bom, não seria? Você já pensou? Você olha lá no espelho e fala, eu quero perder 20 quilos. Estala o dedinho, né? Desejou. Funciona desse jeito? Apesar que tem uns que comem pra caramba, né, irmãos? Não engorda de jeito nenhum. Você olha para uns, parece que, sei lá o que acontece, né? Parece que a comida evapora, né? Uns dizem que só engorda com cheiro, né, irmãos? Que é tudo mentira também. Não acredita em gordinho, não, que é tudo mentiroso. Amém? A gente fala que não comeu nada, mas se fazer a lista mesmo, comemos pra caramba. Não é verdade? Mas voltando, então não adianta eu querer simplesmente ser santo. É necessário uma atitude da minha parte. Eu preciso realmente agir em direção à santidade. Não adianta eu esperar, não, Deus vai tirar isso de mim. Não vai tirar. Pastor, é fofoca. Deus não vai tirar a fofoca do fofoqueiro. O fofoqueiro, ele precisa se libertar disso. Mas como? Ele vai fazer morrer aquilo ali. Ou seja, ele vai transformar o coração dele ao ponto de não permitir que aquilo suba ao coração dele. Amém, igreja? Colossenses 3,5, vamos lá? Colossenses 3,5. Olha o que o Paulo também fala a respeito dessa responsabilidade. Tá calor, né, irmãos? Ontem foi bom para dormir, não foi? Ontem estava maravilha, né? Aí você fala, hoje vai estar igualzinho, não é? Hoje está bom também? Melhor que chuva também, né? A chuva é melhor? Eu fico com medo na chuva quando vocês não vêm, caso está chovendo. Vocês falam, não vou tomar Santa Ceia que está chovendo. Eu começo a ficar preocupado com vocês. Eu até torço para não chover. É brincadeira, né, irmão? Quem está com Jesus vem mesmo, né? Faça chuva, faça sol. Não tem nada que impede, não. Posso ler?
Mortificai, pois, o quê? Você vê, Deus não falou assim, eu vou fazer os membros que estão sobre a terra, os carnais, eles morrerem. Deus não vai fazer isso. Mas você vê ali o Paulo falando aos Colossenses, vocês precisam, amém? Fazer morrer o sentimento ali que está atrapalhando vocês. Ele diz quais são, ó, prostituição, amém? O que é prostituição? Relação sexual entre pessoas não casadas, não é? Seja qual for o grau. A impureza, o que é impureza? Impureza é tudo aquilo que de alguma forma tem algum interesse misturado, às vezes torpe ou não, amém? É a impureza. O apetite desordenado, uma coisa interessante, né, irmãos? Às vezes a gente até fala assim, pastor, comer não é pecado, comer demais é, amém? Destrói o templo do Espírito Santo. Ô pastor, até isso é pecado? Até isso é, um dia a gente vai ter um pouquinho mais de idade, não é? E aquilo ali vai acumular para esse tempo. Quando você é um pouquinho mais novo, você não percebe tanto, não é? Mas quando chega uma fase da vida, aquilo que fizemos lá atrás, ele vai sobrecarregar, como o desgaste de qualquer peça, não é verdade? E ali vem as consequências. E aí ele continua dizendo ali, a vil concupiscência, ou seja, o desejo desenfreado, que ele é ruim, que é impuro. Você não vê ninguém com concupiscência para o trabalho, tem? Fala, não, eu quero trabalhar dia e noite. Tem uns que trabalham mesmo, né, irmãos? Mas não é que acorda com esse desejo, não, com aquela vontade, né? Levanta meia-noite e fala assim, não, eu preciso ir fazer alguma coisa. Você não acorda assim não, né, Cláudio? Não. Acorda assim, Luciano? Não, né? Mas seria assim, mas não tem. Mas as pessoas, para o erro, nossa, né? Tem dia que a pessoa está lá, né, no meio da madrugada, dá vontade de assaltar a geladeira, não dá? Aí bate aquela vontade, né, irmãos? Mas você vê as coisas ruins. Então ele fala ali, erro errado. E a avareza, o que é a avareza? O apego a dinheiro, o apego ao lucro, de qualquer forma que seja. Um cidadão, ele dizia outro dia, num podcast, ele dizia que 95% de pessoas que cruzam a tua vida, que criam algum tipo de contato, elas não gostam de você. Elas nem suportam você. 95%. Quando você começa a pensar isso, já começa a ficar incomodado, não é verdade? 95% que passa não vai com a cara da gente. Não é que tanto faz, não. 95% não gosta muito da gente. Se puder, evitam a gente. Mas por que eles estão perto da gente? Às vezes por causa de alguma coisa que a gente possa oferecer para eles. Amém? Então, às vezes você precisa do trabalho, você precisa daquela escola, você precisa... Então, às vezes é pelo aquilo que você oferece. Uma pessoa que ela faz isso, ela é uma pessoa o quê? Avarenta. Amém? Ela manipula situações para obter o lucro que ela precisa. É uma pessoa avarenta. Não é? Então, às vezes acontece. E aqueles 5%, pastor? Tem 5% que são doidos, que gostam de você, independente do que você faz. Você pisa na bola, erra, tropeça, e a pessoa está como? Igual pai e mãe, né? Pai e mãe continua torcendo para você. Já observou como é que é filho? Filho não dá lucro nenhum, o filho nunca te traz resultado nenhum. Traz? Sim ou não? Se o filho vier, o casado, vier na tua casa hoje, ele chega com uma mala e ele sai com duas. É verdade ou não é? Eu nunca vi um filho chegar com duas malas e ir embora com uma. Ele chega com uma e sai com duas e uma sacolinha ainda carregando. Não é? Esse calorzão, ele já fala assim, vou levar esse ventilador aqui da mãe. E vai levando embora. Não é? Quando se vê, e a mãe fala como? Leva, pode levar, tá bom, não é? Ele sai carregando. A vida toda é assim. A vida toda. Mas a mãe olha para o filho e está todo feliz. O filho faz tudo errado, mas ela olha e fala assim, mas meu filho faz isso bem, não é? E conta que o olho até brilha de tanta alegria no olhinho, não é? Falando uma coisinha que o filho fez, não para eles, que fez que ele se sentiu orgulhoso. Não é desse jeito? O filho pode trabalhar onde que for, mas ela fala, o meu é o melhor funcionário daquele lugar, não é? Ela olha para aquilo com a mística em cima daquilo ali. Então ele fala, 5% das pessoas, elas olham para você, elas se identificam com você. E às vezes você nem percebe.
São pessoas que realmente se importam. Mas o restante é tudo o quê, pastor? A avareza, que ele fala que é também o quê? Uma idolatria. Por causa daquilo que você está querendo, você se submete ao que não precisa. Pastor, mas quem tem que dar um jeito nisso? Ele falava para eles, vocês têm que mortificar os vossos membros, amém? Então, todo tipo de mal, quem faz aquilo morrer, não é automaticamente o Deus tira, mas o Espírito Santo vai te convencendo. E ele fala para você, isso está errado, você precisa mudar. É por isso que tem que haver o arrependimento. Tem gente que ele nunca pede perdão por nada. Já reparou isso daí? Tem casal que eles brigam ali, você nunca vê a pessoa chegar e falar, estou errado, eu errei, falhei. Ah, pastor, mas não, eu já perdoei, ou eu já esqueci. Não, tem que pedir perdão, tem que se arrepender, tem que tirar. Ou então não houve uma transformação dentro da pessoa. E o Espírito Santo foi dado para isso, para nos ajudar, amém? A chegar à santidade que Deus necessita em nós. Amém, igreja? Tiago 4,7. Tiago também fala dessa responsabilidade nossa. Então, quando você vê alguém que não mudou, não é que a igreja não ajudou, não é que Deus não fez, é que essa pessoa não atentou para as coisas de Deus. Amém? Você vai ver pessoas que vão viver na igreja santo e vai ter pessoas que vão viver na igreja pior que uma pessoa do mundo. Onde está a diferença? Tem umas que assumiram a responsabilidade dela com Deus e outras não. O Tiago diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, o que é se sujeitar? Deus falou isso? Eu vou colocar isso na minha vida por prática. Amém? Não é o pastor que está falando, está na tua Bíblia. Então, o que Deus está dizendo para mim, eu vou acatar. E aí ele fala, o que eu preciso fazer a partir dali? Resistir ao... E ele vai fugir de vós. O que é resistir ao diabo, pastor? Resistir ao diabo é você gritar não para tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Então o diabo se levantou com um sentimento, um pensamento, um desejo, uma inclinação errada. Tem gente que gosta de passar pessoas para trás, mesma coisa. Tem gente que compra, não paga, mesma coisa. Ela tem que ser contra aquilo ali. Então, quando vier algum pensamento contrário àquilo que a palavra diz que é puro, ela precisa de imediato. Espera um pouquinho, eu não posso fazer isso, não vou fazer desse jeito. Quando ela senta isso no coração, ela cumpre aquilo que Deus exige. E o diabo faz o quê? Bate em retirada, porque você não se sujeitou realmente à vontade dele. Amém, igreja? Então a responsabilidade de viver santo não é de Deus de me fazer isso, mas ela compete a cada pessoa, essa obrigação. Pastor, eu pequei em relação ao meu irmão. Vai lá e conserta. Ah, mas se for da vontade de Deus, Ele vai preparar isso. Não é Deus que prepara. É você que tem que tomar atitude. É você que tem que se acertar. É você que precisa parar um pouquinho e pensar, espera um pouco, eu não estou fazendo certo. O Espírito Santo, ele faz isso. A pessoa ela começa a pensar, ela chega a uma conclusão. Isso aqui está errado. E ela vai lá e muda. Ela corrige. Você não precisa falar para alguém, olha, essa roupa não é boa para você. O próprio Espírito Santo, ele faz isso. Amém? Olha, essa atitude não foi legal. O próprio Espírito Santo faz. Só que tem pessoas que elas não se sujeitam a quem? A Deus. Se ela não se sujeitar a Deus, o diabo olha e fala, espera um pouquinho. Nessa daí eu consigo tirar alguma vantagem. E aí ele permanece. Pastor, mas se eu sou de Deus, Deus não vai me deixar ir para o inferno. Outro dia um falou isso para mim. Falou assim, você acha que Deus vai deixar a gente para o inferno? Depois da gente ter sido salvo por Ele, Ele morrer lá no Calvário por nós, o amor de Deus foi muito grande. Isso me dá calafrio quando eu penso que Deus fez assim para Jesus. Deu as costas para Ele, não é? Sem pecado algum. Não te deixa um pouquinho com medo? Você não pensa um pouquinho? Deus, Ele é duro. Amém? Ele é santidade, Deus, Ele é amor, Ele é misericordioso. Mas também Deus é muito rígido. É verdade ou não é? Ao ponto de ver o filho dele ali, não é? Um bando de gente maltratando ele carregando o pecado de todo mundo. E Deus
virou as costas, porque tinha que cumprir a palavra dele. Então eu acredito como? Deus vai cumprir de qualquer jeito, de uma forma ou de outra o que ele prometeu. O que eu tenho que analisar é, eu estou realmente fazendo o que Deus espera de mim? Faça. Não espere em Deus. Faça você. Deus, eu vou mudar. Eu vou colocar minha vida em ordem, eu vou praticar aquilo que é o certo. Se eu maltratei alguém, eu vou corrigir. Eu falei de manhã, eu nunca vi um lugar para ter tantos problemas ali desse negócio de mágoa, igual tem aqui em Santo Antônio, não é verdade? Você conversa com todo mundo, quase todo mundo tem raiva de alguém. Você fala com ele e fala assim, eu não suporto tal pessoa. O outro, eu não gosto de não sei quem. O outro, um não fala com o outro, o parente não fala com o outro fala assim, eu nem gosto deles. Tem uns que vêm, você vê chegar na igreja, irmão. Chega um aqui, outro ali, nem se fala. E vai ver, é parente, sabe? Mesma família. E você fala assim, como é que pode, né? Não falo. Mas por quê? Você nem sabe que é parente. Aí você conversa um tempo, você olha assim e fala, vocês são o quê? Ah, são primos. Estou pegando exemplo, não estou falando que tem algum primo aqui. Começar a pensar quem que é. Mas tem isso aqui. Aí você descobre que é parente, é tudo família ali. Mas um não fala com o outro, não. Mas pastor, por quê? Eu não sei. Umas violência familiar, não é? Outro dia uma moça me mandou degolar a própria mãe. Tem lugar que você vê no Brasil é mais violento, mas você vê a violência na quantidade, não é? Você vê ali, a criminalidade é muito grande. Mas tem lugar que você vê uma crueldade maior, não é? Um requinte mais pesado. E aqui você vê um pouco isso em relação à família. Então você fala, mas por que isso daí? Porque às vezes a gente não entendeu ainda que precisamos de nos sujeitar mais a Deus e resistir ao diabo. Pastor, mas Deus vai me deixar um dia padecer? Se eu não entender o que Ele está me falando, todos nós podemos padecer. Ah, eu sou pastor, eu posso padecer. Amém? Não há acepção. Cada um de nós temos a responsabilidade de honrar Jesus com as nossas vidas. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, a responsabilidade é sua, fala para ele. Amém? O pastor está te ensinando aqui. Ah, mas o pastor tem a ver... Não tem nada a ver com a tua vida. Eu tenho a ver com a tua vida espiritual, não é orar por você. Mas entenda, você tem essa responsabilidade de zelar por ela. E você quer que Jesus, Ele te abençoe? Você precisa se sujeitar a Ele. Amém? Mais um versículo aqui para mim terminar. Isaías, capítulo 5, versículo 8. 2 versículos e eu já termino aqui, tá bom, irmãos? Uma pessoa sem ela entender e se sujeitar a Deus, ela vai agir igual Isaías está aqui, ó. Amém? Podemos ler? Sim ou não? Já acharam? Sexta-feira de manhã eu pedi para a irmã ali, assim, ela falou que tinha achado na Bíblia, eu falei, então lê aqui para mim. Aí ela olhou, começou a mudar a Bíblia, foi mudando. De vez em quando a pessoa fala, achei, né? Só na força do hábito, né? Quem achou, diga amém. Ela já está dando glória a Deus, mas a Bíblia está longe, né? Folheando ainda. Posso ler? Lê comigo então. Ai dos que ajuntam o quê? Casa a casa. Reúne herdade e herdade até que não haja mais. E fica como únicos moradores no meio da terra. Esse aqui é o Isaías. Amém? Um homem até que era profeta, andava com Deus, mas você vê ele profetizando ali. Você poderia pegar esse Isaías 5, 8, 11, 18, 20, 21. Você vai ver sempre essas coisas. Mas olha só a postura de um homem de Deus, quando ele entende que ele é responsável pela santidade dele. Capítulo 6, versículo 1. Amém? Essa tem que ser a nossa postura. Aquela postura anterior é aquela pessoa que ela está esperando em Deus, ela está deixando que Deus faça na vida dela. Então ela aponta o dedo, ela faz fofoca, ela fala mal, amém? Ela julga alguém. Julgar alguém não é você pregar contra o pecado, viu, igreja? Então onde você estiver, você tem que pregar contra o pecado. O julgar é quando você chega, aponta o dedinho para não, você está fazendo isso. Está entendendo? Amém? Então não é que você não tem que pregar contra o pecado sim, na tua casa, onde estiver. Mas olha só uma pessoa quando ela entende a responsabilidade dela. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, seu séquito enchia o templo. 2.
Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 os pés, com 2 voavam, 3. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha agora. Então disse eu o quê? Ai de mim, que vou o quê? Perecendo, porque eu sou um homem o quê? Ele era profeta. Só que chegou uma hora que ele entendeu o que estava acontecendo na vida dele, e ele parou e, espera um pouquinho, eu sou um homem de quê? Lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dizer. Ele entendeu, ele falou: espera um pouquinho, eu estou tudo impuro, errado, eu estou agindo de maneira errônea. E é assim que deve ser a nossa postura. Você olhar para você, se examinar e perceber: isso aqui eu não posso deixar mais. Pastor, mas daí Deus não faz nada? O dia que você entende que você rejeita aquilo ali, aí o próprio Deus, Ele te ajuda. Amém? Aí o Espírito Santo te fortalece para você vencer as tuas limitações. Aí aquela pessoa que ela está rejeitando, vem o refrigério de Deus sobre a vida dela. Amém? Aí Ele mesmo toca com a mão dele e te ajuda. O Davi, ele não esperava que Deus matasse o urso, o leão para ele. Ele foi para cima. Aí Deus veio e o fortaleceu. Mas começa com você. Aí o restante a gente sabe, né? Versículo seguinte, ele vai dizer lá, ó: mas um dos serafins voou para mim, trazendo a brasa viva que tirada do altar, com uma tenaz, e com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e foi tirada a tua iniquidade, purificado o teu pecado. Então, quando nós nos examinamos, não é? Rejeitamos a impureza, vem ali a força de Deus e te purifica. Amém, igreja? Vamos orar então para nós participarmos da ceia. Só lembrando de quem que é a responsabilidade da santidade? Nós. Amém? Então, cada um tem essa obrigação de passar ali a imagem pura e santa de Deus através das vidas delas. Amém?